Olá, sou Nabil Bonduque, professor de Planejamento Urbano da FAUSP e vou dar hoje início à quarta aula da nossa sequência de aulas do nosso curso sobre a revisão histórica das políticas habitacionais no Brasil, que está tratada no meu livro Pioneiros da Habitação Social, volume 1. E nesse dia nós vamos tratar do terceiro período dentro da periodização que nós estabelecemos, né? Recordando, revendo o que foi visto nas aulas anteriores, nós estudamos o primeiro período, o período da República Velha, depois estudamos o que eu estou chamando das origens da habitação social, que é o período da Era Vargas, com os primeiros conjuntos habitacionais produzidos no Brasil, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que foi a criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH, do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, e a consolidação de uma política habitacional no Brasil, né? Esse processo ele está bastante vinculado, bastante relacionado com o regime militar, né? O BNH e essa política foi criada a partir de 64, né, alguns meses depois do golpe militar de 64, um golpe que acabou com a democracia do país, um golpe que reforçou o papel do Estado e, dentre as várias políticas estatizantes que o regime militar estabeleceu no Brasil, uma delas foi a criação do Sistema Financeiro da Habitação e do Banco Nacional da Habitação. O regime militar é conhecido por todos, um regime da falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política, tortura, né, morte, inclusive, de militantes que contestavam a ditadura, né, e, por outro lado, né, esse período foi um período também que nós tivemos uma continuidade de um projeto desenvolvimentista, né? O projeto desenvolvimentista começado nos anos 30 por Vargas, ele teve continuidade sob o regime militar, claro que com características um pouco diferentes, né? Principalmente uma maior subordinação ao capital internacional, né? Mas que vai gerar, principalmente no início dos anos 70, aquilo que foi conhecido como o milagre econômico brasileiro. As taxas de crescimento da economia brasileira foram muito altas, aliás, elas foram altas em todo esse período, dos anos 30 até os anos 80, até o início dos anos 80, as taxas de crescimento da economia brasileira tiveram uma média muito alta. O Brasil teve um processo de crescimento econômico muito grande nesse período e, particularmente nesse período do chamado milagre brasileiro, teve um crescimento muito grande, mas esse crescimento esteve combinado com uma pobreza, né? Por quê? Porque as bases do crescimento da economia brasileira, as bases do crescimento da indústria, da acumulação de capital, eram os baixos salários e era a forte processo migratório campo-cidade que gerava um exército industrial de reserva nas principais cidades brasileiras. As cidades explodiram nesse período, teve uma grande expansão urbana e também é um período que, né, o governo militar vai criar algumas políticas públicas que merecem, né, muita atenção, entre as quais a Política Nacional de Habitação. Eu poderia dizer que essa política de habitação foi a primeira política habitacional produzida pelo Estado brasileiro, porque o que nós tivemos antes, no período que nós vimos na última aula, não era exatamente uma política habitacional, eram ações habitacionais, de certa forma não articuladas entre si e que não continham um conjunto de aspectos necessários para uma política habitacional. Aqui sim isso vai acontecer, né, principalmente porque vão se criar fontes de recursos para financiar a política habitacional, o que é extremamente importante. É diferente do que nós tínhamos antes, onde se utilizavam os recursos dos fundos previdenciários. Aqui o que vai ser utilizado são recursos, né, de um novo instrumento jurídico, um novo fundo que foi criado, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, um instrumento que vai gerar um montante de recursos importantes para aplicação em habitação popular e saneamento. É um recurso retornável, ou seja, um recurso que não pertence ao Estado.
Ele é um recurso que o Estado se recebe compulsoriamente de todos os trabalhadores assalariados com carteira assinada vão ter uma espécie de um pecúlio, que é o fundo de garantia, mas que fica sendo administrado pelo Estado, no caso aqui administrado pelo BNH, hoje administrado pela Caixa Econômica Federal. E esse recurso, então, ele pode ser emprestado a longo prazo. Né? Por quê? Porque os trabalhadores só vão poder retirar esses recursos do fundo de garantia ou quando são despedidos ou quando se aposentam, ou em outras situações muito específicas, né? Que eram os saques, o saque do fundo de garantia. Então, esse recurso ele foi muito importante porque os juros do fundo de garantia era e é um juro baixo, são 3% ao ano, né? Na época mais a correção monetária, né? E obviamente isso facilitava que o poder público, que o BNH no caso, pudesse financiar a habitação para os trabalhadores. Além do FGTS, nós tínhamos também os recursos da poupança, que eram uma outra modalidade de fundo, esse já voluntária. Enquanto o FGTS era compulsória, a poupança era voluntária, as pessoas que queriam aplicar na poupança, punham o dinheiro na poupança, tinham juros de 6% mais a correção monetária, que era uma remuneração relativamente baixa, né, mas era garantida pelo Tesouro Nacional e por isso, né, ela era bastante utilizada e ela servia para financiar os empreendimentos imobiliários dos setores médios, né, porque o custo do dinheiro era mais alto. Né? Então, aí a gente tinha um fundo que financiava a habitação popular, mais popular, né, era, né, para a população que tinha renda, que tinha carteira assinada, que comprovava a renda, e um outro fundo para os setores médios, que também precisava comprovar a renda para poder ser tomado. Enquanto isso, os recursos orçamentários eram aplicados em obras viárias, obras de infraestrutura, obras que, de certa forma, apoiavam esse projeto desenvolvimentista do governo brasileiro. É importante a gente sempre ter claro que, ao criar o sistema financeiro da habitação, o governo federal também tinha como objetivo impulsionar a indústria da construção civil, que é uma indústria que emprega muita gente e que, né, ela também era um patamar, ela gerava um patamar importante para o desenvolvimento e o crescimento da economia brasileira. Além de habitação, o BNH utilizava os recursos do FGTS também para o saneamento básico e se desenvolveu aí nos anos 70 o PLANASA, o Plano Nacional de Saneamento, que ampliou as redes de águas para as principais cidades brasileiras, suprindo, né, um déficit de água que era enorme no começo dos anos 70. A produção habitacional, né, como a gente vai ver na sequência, né, a produção habitacional do BNH vai se fazer através das Coabs, né, no que diz respeito à habitação popular, e através de empresas promotoras privadas com os recursos da poupança, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Isso vai acabar gerando conjuntos habitacionais populares nas periferias da cidade, com baixa qualidade arquitetônica, nenhum deles lembra a produção anterior a 64, né? E os grandes edifícios verticalizados nas áreas mais privilegiadas da cidade, destinados à classe média. Então, essas duas vertentes importantes de produção da habitação. Aqui a gente vê, então, né, as várias obras que são feitas nesse período, né, no período do regime militar, né, do crescimento e da pobreza. O crescimento com grandes obras de infraestrutura, como a usina de Itaipu, como a ponte de Niterói, como grandes complexos viários nas nossas cidades, e a produção de habitação social nesses conjuntos, né, do BNH, da Coab, que são conjuntos uniformes e que é uma faceta dessa intervenção. O que nós podemos dizer aqui é que, enquanto os conjuntos habitacionais eram financiados com
recursos retornáveis, ou seja, os trabalhadores precisavam pagar para retornar o financiamento. As demais intervenções eram feitas com recursos orçamentários ou com empréstimos internacionais que tinham que ser pagos pelo governo brasileiro. Essa tabela mostra a produção habitacional desse período, de 64 a 96. Como vocês podem ver, são 4.467.000 unidades habitacionais. É um número bastante significativo, principalmente se a gente considerar que no período anterior se produziu alguma coisa como 150, 170 mil unidades habitacionais, ou seja, aqui se produziu muito mais, mas como eu vou mostrar mais para frente, esse número era um número pequeno frente às necessidades habitacionais nesse período. Por exemplo, de 64 a 96, nós tivemos aí por volta de 15 milhões e meio de domicílios criados no Brasil, ou seja, 15 milhões e meio de domicílios, para apenas 4.460 mil unidades habitacionais. Portanto, 11 milhões, mais ou menos 11 milhões de domicílios não foram produzidos através da política pública e eles vão ser, na verdade, em grande parte, produzidos pela autoconstrução e pelas modalidades informais de produção de moradia. Desses 4 milhões e 400, nós temos aí por volta de 1/3 no mercado popular, que são os conjuntos tradicionais da Coab, por volta de 1,5 milhão de unidades habitacionais nessas 2 décadas. Nós temos mais 17% para o que era chamado mercado econômico, que é uma população trabalhadora também, mas melhor remunerada, uma espécie de baixa classe média. As cooperativas, muitas cooperativas formadas pelos sindicatos, os inocopes, que vão ser produzidas por volta de 788 mil unidades habitacionais. Enquanto que praticamente 50%, quase 50%, 49% da produção desse período, a produção financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, foi dirigida para o setor médio, que eram os recursos principalmente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, enquanto os outros 2 eram o FGTS, aqui é o recurso da poupança, um recurso mais caro e que era voltado para o setor médio. O que a gente pode então dizer é que 1 em cada 4 moradias no Brasil, no período de funcionamento do BNH, foram presididas com financiamento do Sistema Financeiro da Habitação. As outras 3, dessas 4 unidades habitacionais, foi principalmente através de autofinanciamento, autoconstrução e produção informal. Os conjuntos desse período, eu vou mostrar aqui alguns desses conjuntos, são conjuntos de grande dimensão, muitos deles produzidos em áreas mais periféricas. Por quê? Porque o foco principal do BNH era financiar a construção civil, não era gastar dinheiro com terra, era gastar dinheiro com construção. Então, as Coabs compravam terrenos nas periferias urbanas, nas franjas periféricas, e produziam conjuntos com essa cara, ou seja, blocos de apartamentos muito uniformes, quase carimbos, um dos outros, com essa visão assim um pouco uniformizada das cidades. Aqui é o conjunto de Carapicuíba com quase 15 mil unidades habitacionais, um número extremamente alto. Aqui a gente vê Cidade de Deus, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que ficou imortalizada no filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, mas que muitas vezes as pessoas confundem a Cidade de Deus com a favela, porque na verdade o que acabou acontecendo foi que no meio dos conjuntos, como vocês podem ver aqui nessas fotos, no meio do conjunto habitacional foram construídas barracos de favela, ocupando as áreas que deveriam ser áreas livres. Isso tem sido comum em alguns conjuntos habitacionais, que é as favelas entrando no meio dos conjuntos e se misturando com eles, o que, obviamente, não era o objetivo dessa política. Mas, como essa política era insuficiente para atender
às famílias de baixa renda. Então, o que acabava acontecendo é que, ao lado dos conjuntos habitacionais, surgiam as favelas e as áreas de urbanização precária. Aqui a gente vê o famoso a cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, que, somando os vários setores desse conjunto, chega a 42 mil unidades. Então, são grandes conjuntos na área periférica da cidade, mal conectados por sistema de transporte coletivo, com precariedade do ponto de vista de equipamentos sociais e distante dos empregos. Obviamente, em cidades que estavam crescendo muito nesse período, não me parece que seria totalmente equivocado produzir grandes conjuntos. O problema é que se produzia conjuntos habitacionais, quase cidade de dormitórios, sem a construção de cidade, que, no caso da cidade de Tiradentes, foi sendo conquistada, década após década, pela luta dos próprios movimentos. Quer dizer, hoje a cidade de Tiradentes já tem hospital, já tem escolas, já tem CEL, já tem centro cultural, já tem uma série de equipamentos de saúde, de educação, mas, quando ele foi implantado, ele não tinha nada disso. Então, é importante a gente identificar esse problema seríssimo dessa produção desse período. Um conjunto habitacional que no total soma 42 mil unidades devia já ter sido pensado conectado a um sistema de transporte coletivo de massa. Até hoje o metrô não chegou na cidade de Tiradentes e talvez não chegue nas próximas décadas ainda, por conta de não haver um planejamento integrado entre as várias áreas. Aliás, essa é uma das grandes problemas dessa produção habitacional do BNH, que não se integrou às políticas públicas, as políticas de habitação, com mobilidade, às vezes com saneamento, que demorava para chegar ao saneamento também nessas áreas. Em suma, não havia uma integração de políticas públicas de educação, saúde, cultura, com a construção dos conjuntos habitacionais. Esse problema é, na verdade, um problema recorrente no nosso poder público e particularmente na produção habitacional. E aqui a gente vê um outro conjunto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que é o conjunto Cafungá, um projeto que foi resultante de um concurso de projetos e que é um projeto que tem uma melhor qualidade arquitetônica, que mostra que era possível o BNH ter produzido bons conjuntos habitacionais. Havia, inegavelmente, já uma capacidade técnica dos profissionais, dos arquitetos, dos urbanistas brasileiros de produzir edifícios e prédios com qualidade arquitetônica, mas principalmente do modelo que se implantou, o modelo de não se articular a política habitacional com a política urbana, não se articular a política habitacional com o sistema de transporte coletivo de massa, não se preocupar em desenvolver projetos de qualidade que garantissem boa qualidade de espaço público. Em suma, a gente vê que essa política foi importante, importante porque produzir 4,5 milhões de unidades habitacionais certamente ajudou a enfrentar as necessidades habitacionais do período, mas ela foi totalmente insuficiente. E para finalizar, então, essa nossa aula, eu vou falar um pouco de um problema que eu vou tratar na próxima aula, que é o fato de que essa arquitetura ela tinha qualidade, em alguns casos, em outros casos tinha quantidade, mas ela sempre foi para poucos. E isso gerou enorme crescimento dos assentamentos precários e informais. Aqui a gente vê, por exemplo, o famoso conjunto de Pedregulho, maravilhosamente implantado no tecido acidentado do Rio de Janeiro, mas na frente dele nós vamos ver uma favela que se implanta exatamente porque o conjunto tem grande qualidade, mas atende pouca gente e essa política também não teve continuidade. Então, a gente percebe que é recorrente essa situação, como nós vimos lá na Cidade de Deus, barracos de favela no meio do conjunto. Aqui a gente vê do lado do conjunto que é o ícone
da arquitetura moderna brasileira, uma grande favela acabou se desenvolvendo. Aqui a gente vê o conjunto dos marítimos, né, que eu já mostrei para vocês na aula passada, e a gente vê do lado fundo dele a favela da Providência, que é uma grande favela, né, na área portuária do Rio de Janeiro. Então, essa situação é uma situação, né, que mostra a insuficiência dessa política do ponto de vista quantitativo, né? Na verdade, se a gente quisesse dar conta da necessidade habitacional brasileira, no período aí, né, nesse período dos anos 60 e 70, tínhamos que ter produzido 4 vezes mais do que se produziu. Então, além de não ter se produzido uma arquitetura de qualidade, também não se conseguiu atender todas as necessidades habitacionais desse período. E aqui, então, a gente mostra exatamente essa situação, período de 40 a 60, aqui em azul a necessidade habitacional do período, né, e a minúscula produção, né, que está aqui em laranja. Né? Como a gente vê, a diferença entre o laranja e o azul vai ser moradia informal. Aqui dos 60 até os 90, né, que é o período então do BNH, o período anterior dos institutos, aqui o período do BNH, também nós vamos ver mais ou menos 4,5 milhões de unidades habitacionais de financiamentos concedidos e uma necessidade habitacional de quase 20 milhões de unidades habitacionais. Portanto, essa enorme diferença vai ser atendido por moradias informais e esse será o tema da nossa próxima aula, que é como enfrentar o problema da habitação informal no Brasil.